Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast Shalom. Grande alegria ter vocês aqui conosco. Meu nome é Wesley e eu já queria pedir para você também curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a tudo aquilo que nós estaremos aqui produzindo em nosso canal. Sejam bem-vindos, compartilhe aí que eu tenho certeza que o bate-papo de hoje, que o nosso podcast hoje está imperdível e vai edificar muito a sua vida. Estamos recebendo aqui Pastor Cláudio, Pastora Vânia, sejam bem-vindos. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Ficam em casa, amém? E a gente vai aqui bater papo, conversar, curiosidades, e eu tenho certeza que vai edificar bastante as nossas vidas. E para a gente começar, eu queria saber o início da trajetória de vocês. Vocês são pastores há 35 anos, é isso? De ministério? Já todo esse tempo, né? 33 anos. 33 anos, perdão. Corrige aí pra gente ficar certinho. 33 anos de caminhada. Mas como era pastor Cláudio e pastora Vânia antes do ministério? Quem que vai primeiro aí poder falar um pouco do antes? Vou dar honra aqui à minha Vânia. Eu era uma pessoa muito depressiva, arrogante, né? E Jesus me alcançou. E é um Não tem nem palavra assim para descrever, né, o que Cristo faz, né? Verdade. Ela fica emocionada toda vez que ela toca nesse assunto. Eu me emociono porque Jesus me alcançou numa fase muito difícil, né? Que eu tive uma depressão de 3 anos. Nossa. E Jesus entrou na minha vida e já tinha ido em vários médicos, né? Vários remédios. E eu não tinha vida. E Jesus me alcançou e hoje estou curada, né? Amém. E sirvo a Ele, faço a obra dele com muito amor, com muito zelo. E é isso. Eu era essa pessoa, né? Bem... Glórias a Deus por isso. E é uma luta que tantas pessoas têm, né? Sim. E às vezes não consegue sair, não consegue vencer. E através da minha vida, Jesus alcançou outras pessoas, amém, né? Que estavam com depressão. E através do meu testemunho, elas foram alcançadas. E que estão firmes com Jesus até hoje. E isso é muito importante, né? Então, eu vejo que Jesus ele tem um propósito na nossa vida. Sim. Mesmo que seja na dor, né? Ele nos alcança para um propósito maior. Para que a gente possa, através da nossa cura, da nossa vitória nele, a gente possa alcançar outras pessoas, outras vidas, né? Glória a Deus. E foi assim meu testemunho. Conheci Jesus através dessa enfermidade na alma, né? Que não tem explicação. A depressão não tem explicação. E foi algo muito forte na minha vida. Eu já fiquei 3 meses em depressão e Cristo também foi, né, a minha cura. Então, assim, para aqueles que passam, né, por momentos assim difíceis, né, uma tristeza que não tem explicação, a gente não sabe de onde que vem. Não, né? tem explicação. Foram 3 anos, né? Nossa, muito tempo. 3 anos e 3 meses para mim já foi terrível, imagina 3 anos. Conheci esse moço na depressão. Eu acho que ele deve gostar muito de mim, porque não foi fácil. Como é que vocês se conheceram, aproveitar esse gancho? Nós nos conhecemos, eu trabalhava numa escola de inglês, no CCAA. Olha. E aí ele fazia um trabalho lá para dona da escola, né? E lá nós nos conhecemos, trocamos telefone. Já foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. E aí nós nos convertemos juntos. E estamos juntos até hoje, 29 anos. Oh, glórias, bênção. 29 anos apenas. Apenas, pastor, a caminhada ainda está só começando, né? Vai viver mais 60. Pastor, e como é que era a vida? Como é que era o Cláudio Pedro antes da conversão? Então, a minha vida não foi assim, cheia de muitas aventuras, né? Como nós ouvimos, as pessoas hoje são muito corajosas, né? E se elas usassem essa coragem que elas têm para fazer, que elas faziam o mal para o bem, nós estaríamos assim
mais próximo de Deus, né? Mas o que acontece? Desde criança, a gente foi educado numa educação muito rígida, né? Pouco tempo eu comecei a desenvolver um trabalho na Igreja Católica como líder de jovens e participávamos de eventos em cidades próximas, mas eu ia lá, era para cantar, né? A cantar, e de repente eu comecei a ler a Bíblia e descobri que, por mais boa intenção que eu tinha, não era servir a Deus de uma maneira completa, de uma maneira que nós precisamos servir. E depois morei um tempo na cidade de Paracatu. Na volta conheci essa lindeza aí, subindo uma escada no CCA, e a gente começou a trocar ideias, fomos para a igreja juntos, né? Já há alguns anos, e com essa cura que eu sempre acreditava que ela teria quando ela encontrasse de fato o Senhor Deus, isso foi consumado, né? Eu me lembro quando um dos líderes que ali estava orou por ela e disse o quê? Você agora vai agradecer por essa cura que você está recebendo, né? Terceira vez que eu fui na igreja. Isso me marcou muito, né? Nós sabemos que existem depressões das mais diversas, algumas por química, nutrientes, mas existem depressões que é uma alma que talvez está sem sentido na vida. E ali Deus operou de uma forma tremenda, mas ela disse, né, uma coisa muito importante: a Bíblia diz que há propósito nesta terra para tudo. Sim. Tudo. E quando eu subi aquelas escadas ali, com certeza Deus tinha um propósito na minha vida e na vida dela, porque a tristeza sobre ela era tão grande que eu ia para a casa dela, ela ficava ali quase que sem conversar, né? No colo da minha mãe, sem falar nada com ele. Por isso que eu falei que ele gosta muito de mim, né? É verdade, gosto mesmo, sem dúvida. E houve essa transformação. Eu sou tão grato a Deus por isso, né? Não apenas por isso, por muitas outras coisas que aconteceram. E é por isso que a cada dia eu desejo estar mais próximo do Senhor, com essa vida de intimidade que leva-nos a não apenas crer em milagres, sim, mas a realizar os milagres, ser um porta-voz de Deus sobre esta terra para as pessoas que necessitam. Amém. Então a gente pode falar que o primeiro milagre, então, que acompanharam vocês foi a sua cura, pastora. Foi a minha cura. Da depressão. Já foi a minha cura que salvou também toda a minha família, né? Amém. Alcançou o pastor Wilson, pastor Erilda e toda a minha família praticamente. Eles viram, né? Eles acompanharam de perto, né? Como eu estava e o que aconteceu. Eu virei outra pessoa. E a mãe dela, a própria mãe dela, né? Que se converteu, de né, através dessa cura. Gente, que impactante. O poder de Deus, muito, né? É o poder do Evangelho. E poderia falar o nome de várias outras pessoas que estão firmes com Deus até hoje, né? Por causa desse testemunho. Amém. Glória a Deus. É Essa uma marca forte que a senhora carrega e que impactou bem no início da conversão, né? A importância. É verdade. Agora eu sei, pastor, que o Senhor carrega uma história que já é algo que marca, né? Boa parte da igreja conhece, mas o Senhor aceitou Cristo quantas vezes? É uma história muito interessante, porque desde criança minha mãe nos levava para a igreja, né? E todas as vezes que o pastor convidava para que as pessoas fossem até a frente, né, para receber a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, quem não queria receber Jesus? Quem não quer? Que eu te disse, né? A questão não é receber, é comandar, né? O processo, né? E prometo a você que foi realmente umas 20, 21 vezes, né? Até que em Brasília, na L2 Sul, na época era Pastor Vilarinho, era uma igreja Vilarindo, uma igreja muito conhecida na cidade de Brasília, e ali havia um culto às 2h da tarde, uma segunda-feira, onde era um momento especial em que ele tinha ali um momento de ministrar cura, ser usado em profecia, e naquele momento que ele fez o chamado, naquele momento eu de fato percebi algo mudando no meu coração, fui até a frente, e naquele momento eu tive um encontro muito especial com Jesus, e eu fiz um pedido. Falei: Senhor, quando eu voltar a Patos, eu quero estar em comunhão, eu quero realmente encontrar um lugar com pessoas que realmente te amam. E Deus
fez esse processo de conversão e já passaram 33 anos, né? Amém. Que eu fiz essa confissão. Foi pela 22ª vez, mas foi a vez verdadeira. E isso mudou toda a minha vida, de uma forma muito especial. E a senhora? Foi na primeira, pastora? Primeiro convite ali, a senhora já entregou o coração para Cristo? Eu fui um pouquinho resistente. Eu creio que foi por isso que o Senhor permitiu, né, essa depressão, porque eu falava assim que eu não ia ser crente, né, evangélico, sei lá que nome que dá, mas o Senhor me alcançou dessa forma, eu creio que por isso mesmo, porque senão eu não... A forma que Ele achou de me alcançar foi assim, permitindo essa depressão fortíssima, porque eu não via sentido na vida. Eu tinha muito medo de morrer, porque para mim a vida aqui, morria e acabava tudo. E trabalhei com pessoas que conhecia, até esposa de pastor, que nunca falou de Jesus para mim. Nossa. Me via, né, com essa depressão, com isso tudo, e nunca falou de Jesus para mim. Eu vejo a importância também de evangelizar, de falar, né? E um certo dia, uma amiga minha me falou, me convidou para ir para a igreja, e aliás, ela nem me convidou, ela ouvia que a vida dela tinha mudado. E perguntei, ela falou assim, é Deus operando na minha vida. E eu nem esperei ela me convidar, eu falei assim, eu quero ir para esse lugar. Eu quero esse Deus. E aí eu fui. E queria ir só por causa da cura, porque tinha culto na sexta e no domingo, eu só queria ir na sexta. E falava, Cláudio, nós só vamos na sexta, eu só quero ser curada. Mas aí eu fui umas 3 sextas, depois comecei a envolver em tudo. E queria Deus, e a gente participou. De Deus já foi te constrangendo. Nossa, já me constrangeu de uma forma que a gente queria participar de tudo. E participávamos de tudo na igreja. Vocês eram envolvidos? Envolvidos, muito envolvidos. Totalmente envolvidos. E aí, Deus, né, falou, quero ver, né? Até onde você vai sem mim. E foi isso. Amém. Deus me alcançou dessa forma. Glória a Deus. Eu fui um pouquinho resistente. Mas a hora que abriu o coração também... Totalmente, me entreguei totalmente. E assim, já queimava no coração de vocês esse desejo, né, de algum dia pastorear ou de liderar alguma área da igreja? Eu mais que ela, né? Porque eu já ia em igrejas evangélicas, mesmo sendo líder de igreja católica. E nessa época, os anos 89, 90, 92, 94... era uma época em que a igreja estava em transformação, né? Estava saindo ali da tradicionalidade, de muitos usos e costumes, que foi uma das coisas que eu não fiquei antes, porque se ouvia tudo que não podia, mas o que podia a gente não ouvia. E aquelas tradições que eu não encontrava na Bíblia, eu lia muito, na época a gente lia bastante, e enfim, eu já tinha aquele ardor no meu coração. Amigos pastores oravam e falavam, Deus coloca no meu coração a convicção que você vai pastorear, inclusive um deles que hoje ainda é meu amigo. Eu ria, né? Falei, deixa, mas enfim, tudo se cumpriu. Por isso que há propósito em tudo, né? Nós estamos com a nossa vida na presença de um Deus que já tem um projeto para a nossa vida. Algumas pessoas fogem desse projeto, algumas param para ouvir, e eu parei para ouvir. E depois eu reconheci que de fato eu fugia, mas a palavra de Deus se cumpriu, porque Ele viu em mim um coração aberto, embora às vezes receoso pelas coisas, né, que eu não entendia como bíblico, mas que ao passar dos anos aquilo foi ficando claro. Tanto é que teve um período que eu trabalhei em uma rádio, né, trabalhei numa rádio secular, depois trabalhei numa rádio cristã. Ali nós convivíamos com várias denominações, umas radicais, outras nem tanto, e ali se ouvia muitas coisas, mas o nosso propósito ali não era criar atrito, né, por diferenças de uso e costume. O propósito era evangelizar, e muitas dessas pessoas que trabalhou comigo ali, que eram radicais naquilo que eles pensavam, em suas tradições, hoje nos procura e somos amigos. Discutimos a respeito de Jesus, do Espírito Santo, e algumas doutrinas nós respeitamos, né, as diferenças, e continuamos nosso trabalho.
Legal. Essa amizade é muito importante no reino de Deixa eu Deus. falar um pouquinho aí. Você perguntou se a gente aceitou bem, né? Eu também tive um pouco de resistência quando o Cláudio foi chamado, né? Eu falei, ai meu Deus, pastor. Mas fiquei um pouquinho resistente, né? Deixar trabalho, deixar tudo. E Deus é tão maravilhoso com a gente e fala tanto com a gente que nós fomos lá em Uberlândia, que eu queria uma confirmação de Deus, né? Que o homem já tinha chamado, mas eu queria uma confirmação de Deus, do Senhor. E nós fomos em Uberlândia. E lá nós fomos numa igreja pequenininha. Vou contar essa experiência porque é muito interessante. Olha. Nós fomos numa igreja bem pequenininha e lá o Senhor falou conosco. Ninguém nos conhecia e estava tendo louvor. Depois eles chamaram para frente, né, para orar. Aí saiu uma mulher que estava cantando louvor lá do palco, deu a volta, foi lá onde que a gente estava, lá atrás, colocou a mão no meu ombro do Cláudio e disse assim para nós, eu vejo vocês andando em círculo e tem um fogo no meio desse círculo, e esse fogo é o Senhor. E ele está falando que é Ele que está chamando. Eita. Eram as dúvidas, né? E ainda falou assim, vocês têm filho? Eu não, está na hora de ter. Foi aonde eu Nossa. tive o Lucas, né? Então, assim, isso para mim veio a paz no meu coração. É o Senhor que está chamando. Mas aí houve uma segunda vez que estava fazendo um tratamento lá em Uberlândia, nós fomos na mesma igreja e você lembra, né, mãe? Na segunda vez vem a mesma mulher. Nossa. E nos dá uma outra mensagem, por quê? Não, essa já era uma igreja mais estilosa. Mais avivada. Sim. Eu me lembro que tinha um moço cantando lá com aquele vozeirão, né? Nós chegamos lá, aquela unção, aquela música, eu creio no impossível. E nós entramos ali, a mesma mulher veio, porque deixar um trabalho que eu exercia, com plano de carreira, com crescimento, um plano de saúde maravilhoso, você ficava na suíte sem pagar nada, né? Aquilo criou dúvida no nosso coração, porque geralmente a gente vê tantas pessoas que foram abandonadas no sofrimento, né? E a gente não queria passar pelas mesmas coisas. Então, nós voltamos nessa igreja, a mesma mulher nos chama, sem nos conhecer, conforme ela já disse, e falou, olha, vocês têm dúvida que é o Senhor que chama vocês? Ela reafirmou, né? Ela falou, olha, o Senhor está chamando vocês. Nesse momento nós resolvemos abrir mão, né, do trabalho secular e entrar aí, né, no caminho da fé, que os justos vivem da fé. Amém. E nós resolvemos dizer sim para Deus sem nenhuma dificuldade. Meu Deus e não teve mais nenhuma resistência, né? Não teve mais dúvida, não teve mais... De forma alguma. Glória a Deus. Tão bom, né? Quando tem essa certeza, essas confirmações vindo do próprio Senhor. Precisa ter, né? Sim. E aí, até entrando nessa questão, como eu tenho certeza, ou como eu posso discernir, como eu posso saber qual que é o chamado de Deus para a minha vida? Bom, eu vou responder, né, com a experiência que eu tenho e algumas pessoas têm, que aconteceu comigo. Primeiro, essa convicção, ela é espiritual, né? É um ardor que vem na sua mente, geralmente é sentida na altura do coração, né? É algo inexplicável por alguma explicação humana. E o que acontece? Às vezes você lê algum tipo de literatura, mesmo lendo a Bíblia, algumas passagens em relação ao seu chamado, quando você está lendo, aquilo arde dentro de você, o Espírito Santo arde como um fogo maravilhoso, é algo, né? A partir dessa situação, você vai entendendo que, dependendo dos assuntos que você está lendo, é o chamado que você tem, é o dom que você recebeu do Senhor para que você o exerça. E eu aconselho as pessoas que nos ouvem também, você que está nos ouvindo, você que está com dúvida em relação ao seu chamado, assim como eu ensino para as pessoas que estão próximas, quando você estiver lendo coisas a respeito de Deus, quando seu coração estiver ardendo, provavelmente aquilo é o seu chamado, Ele está te chamando para exercer aquilo. Eu tive várias experiências nesse sentido e convido você a ter essas experiências também, porque Deus fala conosco em todos os momentos, mas principalmente pela sua própria palavra. Amém. A senhora quer acrescentar algo nesse sentido?
Não, acho que ele falou tudo, é isso mesmo. Pontuou, Eu acho né? que Deus também, ele usa o dom natural que a gente já tem, né? É verdade. Isso é importante. Eu falo porque, assim, na adolescência, né, buscando a Deus, naquele fogo, e naquele desejo para saber qual era o meu chamado, já queimava nesse sentido sobre evangelismo. E eu queria uma confirmação também. Eu não sei se o senhor vai lembrar disso, mas aí num culto na sexta-feira, terminou, e o senhor me chamou num canto, falou, seu chamado é de evangelista. Amém. E só isso, e ele foi embora. Eu nem sabe o quanto que ele foi usado por Deus naquele dia para trazer uma confirmação daquilo que eu estava pedindo diante de Deus. Mas assim, primeiro teve a confirmação espiritual, depois veio através, né, do pastor, de um homem, trazendo aquilo, igual vocês aí do pastoreio, né, uma confirmação certeira daquilo que Deus já estava trazendo no coração. Às vezes eu acho que é importante também, né, a gente direcionar as pessoas, né, quando Deus já falou, claro, né? Sim. É Porque verdade. a gente pode induzir ou levar a algo que não seja, né? Eu vejo que isso é importante. Mas assim, pastor, a gente sabe que o senhor é evangelista. E quais que são as características de um evangelista? O evangelista é aquele que mais apanha. Né? Eu me lembro do discipulado que se apresentava uma mão, né? Tem esse dedinho pequeno, que é o que tira a cerinha do ouvido, é o que ensina. Tem o da aliança, que é o pastor. Tem esse grandão aqui, que é quem? Que mais aparece, mas é o que mais apanha. O evangelista. Tem o profeta, é aquele que aponta o caminho. Verdade. E tem o apóstolo, que é aquele que vai em todos os dedos, né? Que se comunica com todos. Mas o evangelista, ele aparece mais, é o que expulsa demônio, é o que está no meio das multidões, é o que Deus usa para Que operar ajuda, milagres, mas também é o que recebe mais pedrada, né? Porque é o dedo maior, é o que mais aparece. Mas para Deus todos são iguais, mas muitas pessoas elas não sabem disso, e às vezes ela procura uma pessoa que tem um dom em evidência, e nessa procura muitos vão até mais distante do que eles deveriam ir, porque está cheio de evangelistas sobre a terra, está cheio de profetas sobre a terra, mas às vezes as pessoas na cultura de hoje, elas têm esse hábito, né, de buscar longe aquilo que às vezes está perto. Na própria igreja a qual ela frequenta, provavelmente há vários evangelistas, há vários profetas, mas o que nós preocupamos é que às vezes aquele que está longe não paga o preço daquele que está perto. Sim. Que te abençoa, que está ali chorando com você, orando com você. É até mesmo aqui um desafio, né? Nós precisamos ter essas amizades com seus diversos dons que estão próximas, que nós conhecemos as qualidades, mas nós também conhecemos as dificuldades. Eu prefiro aqueles que têm dificuldade, que eu conheço também os seus acertos, do que ir tão longe, buscando tão longe aquilo que está tão próximo, né? A amizade desse dom de liderança, desses dons de liderança que Deus instituiu ao homem que está perto, que está próximo de nós. E quando foi que o senhor teve essa convicção que era evangelista? Como é que foi? Eu já entrei de cara, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer um trabalho era no monte, né? Me convidaram para ir no monte e foi desafiador aquilo ali. Eu sempre fui aquele que arregacei as mangas e deixa comigo, pode ir embora, né? Me ofereci, já que estava armando uma grande chuva, para fazer o trabalho de libertação de uma pessoa que ali se encontrava, passando muito mal. Ele começou a comer grama, literalmente, assim na nossa frente. Todo mundo correu. Principalmente eu. Exato, a Vânia, né? Correu, todo mundo foi Esse embora. Foi o primeiro, seria o primeiro Foi um dos primeiros. Contando que era nova convertida, tá? Nossa. Exato, era no início ainda, né? Deixa comigo. Aí eu me lembro direitinho que essa pessoa, no estágio ali de opressão maligna, começou a comer grama, Meu Deus. rangindo os dentes e comendo grama, e ficou eu e um amigo, né? Até hoje esse moço é meu amigo, uma história bonita dele também, de conversão. Todo mundo foi embora e nós debaixo de uma chuva imensa, fazendo trabalho de libertação naquela pessoa. Só que eu não sei o que aconteceu lá, que eu tive que pegar alguma coisa que caiu do meu bolso, minha carteira, que estava tudo molhado. Quando eu saio de perto da pessoa, esse meu colega segurando essa pessoa, ele estava tão chuvoso que ele conseguiu sair dos braços, né? E correu. Aquele mato ali, a gente só viu a camisa branca dele lá na frente, mas aí a gente usou a autoridade do Senhor, já que era um lugar perigoso, havia ali umas lagoas, muito complicado o lugar. Nós estendemos a nossa mão
e amarramos aquela entidade que já estava assim a uns 100 metros, 200 metros de distância. Naquele momento que nós amarramos aquela entidade, ele pranchou no chão, do barro. Eu me lembro direitinho, cheguei lá, ele estava totalmente fora de si. Ordenamos que aquela entidade fosse embora. Levei ele para minha casa, emprestei a minha roupa para ele tomar banho, porque o pai dele era muito bravo. Falei, hoje ele vai apanhar se nós não cuidarmos dele. Então foi uma das experiências, né, que nós tivemos de libertação tremenda sobre a vida desse moço. Hoje eu não sei onde ele está, mas eu tenho certeza que aquilo ali me despertou para que eu continuasse a desenvolver o chamado que Deus pediu que eu desenvolvesse. Não podemos cruzar os braços, sempre tem novidade. Se Deus apresentou algo hoje, amanhã ele tem algo maior. Nós não podemos cruzar os braços, senão vem o desânimo, vem as dificuldades, né? Nós fixamos os nossos olhos em coisas que às vezes vai tentar nos desviar daquilo que Deus nos chamou. Então, esse é o maior desafio, é persistir, continuar no chamado que Deus nos deu. Amém. Ali então iniciava essa jornada, com então, certeza, como pastor, evangelista. Exato. E a senhora, pastora, qual dos 5 ministérios a senhora se identifica mais, queima no seu coração? Eu sou mais de pastorear mesmo, de cuidar, de amar muito, de querer estar perto, de ensinar, discipular. Eu gosto muito de estar perto das pessoas, de amar muito, mas eu amo muito, 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 muito. Quem está perto de mim sabe. E a gente vê pelos discípulos, né? E é o cuidado mesmo, sabe? É de pastorear. Eu sou pastora mesmo. Tem um pouquinho de evangelista também. Isso aí. Porque tá todo lado de um, né? Então não tem como, né? Não tem como pegar um pouquinho, né? Pastor Cláudio, de todas essas experiências, a gente sabe que o senhor tem um ministério muito forte nessa área de cura e libertação, mas qual foi uma, fora essa que o senhor contou, que te marcou profundamente? Alguma visita, algum evangelismo? São várias histórias, né? Uma menina que ficou paraplégica, né? Ah, sim, é verdade. Acho eu me lembro que ela perdeu totalmente os movimentos do corpo. Nossa. E eu me lembro dessa história, dentre tantas outras, né? Câncer que foi expelido, mulheres que não podiam engravidar, que engravidaram. São vários e vários testemunhos, né? Pode escrever um livro, né, pastor? Isso com laudo médico, né? Teve uma última aí que o médico falou, não tem jeito, não existe condição, tá lá, né, com o filhinho dela, né, Vânia? Graças a Deus, lindo, maravilhoso. Mas eu me lembro de um caso em que uma moça, a gente foi buscar ela e o pai dela também, um pai muito bravo, né? Levamos ela para a igreja, a gente pegava o carro e enchia de pessoas e levava para a igreja. E levamos essa moça, o culto terminou e a gente começou a fazer o trabalho de oração pelas pessoas e chegou nela. Aí se manifestou uma entidade nela e a entidade falou assim, bom, eu vou sair, mas ela vai ficar tetraplégica. Nossa. Quando eu ia falar não, tarde demais, ela caiu e nós estávamos ali com um grupo de irmãos que começou a ficar desesperados. Falei, calma, gente. E a gente fez alguns testes para ver se realmente ela estava ali com a parte do pescoço para baixo, ela não mexia nada. E enfim, deixei os irmãos orando. Já estava tarde já, eu tinha que trabalhar no outro dia às 5 horas da manhã, muito cansado, porque o trabalho de libertação naquela época era bem intenso, né? E eu fui para um cantinho falar com Deus. Falei, Deus, eu trouxe a menina para a igreja andando normal, de boa, agora como é que eu vou entregar ela para o pai dela do jeito que está? Tem misericórdia, pai. E ali fiquei falando com Deus. Aí vem aquela voz, né, maravilhosa do Espírito Santo que queima dentro da gente. Eu ainda me emociono com isso ainda. E ele falou assim, volta lá e diz apenas para ela isso, levanta-te e anda, porque os seus pecados foram perdoados. Amém. Aí eu levantei assim, né, cheio de força, cheio de autoridade, mais ou menos assim, deixa comigo, já tem a resposta, né? Mas apesar de nós não podemos nada sem a presença do Senhor, sem esse tempo de intimidade com Ele. E essa moça caída no chão, o pessoal desesperado, o pastor vai morrer, porque o pai dela muito bravo. Peguei na mão dela, conforme a orientação do Espírito Santo, e disse apenas para ela, levanta-te e anda, seus pecados foram perdoados, assim diz o Senhor. Ela deu um pulo naquele momento,
se recuperou, né? Olha. Caiu em si e fomos alegres, né, Vânia? Devolvê-la para o pai dela inteirinha. Foi maravilhoso. Essa é uma das várias experiências. Se nós fôssemos falar de milagres, de coisas que nós vivenciamos durante esse tempo de conversão, nós ficaríamos aqui horas e horas. Então, esse para mim foi uma coisa que não apenas me marcou, né? Marcou muito. Mas as pessoas que ali estavam até hoje, eles comentam sobre isso. Meu Deus do céu. Tremendo. E outra coisa foi uma pessoa que tinha câncer no sangue, né? Leucemia. E nós oramos por ela, ela vomitou uma bola de sangue. Nossa. Voltou no médico, o médico procurou, o câncer foi embora. E são várias coisas maravilhosas que aconteceram. Quando a gente se dispõe, né, para a obra de verdade. Deus, a gente vê o sobrenatural acontecendo, né? E essa questão de ouvir a voz de Deus, de ter esse discernimento para saber o que não é da minha cabeça, o que é o Espírito Santo, qual a forma que o Senhor poderia, a senhora também, para induzir, para a gente poder discernir? O que você quer falar essa ou quer que eu responda, meu amor? Eu creio que tem várias vozes, né? E a palavra de Deus fala que Deus não é Deus de confusão. Então eu creio que Ele fala trazendo paz no nosso coração, né? E Ele fala de muitas maneiras, né, com a gente. E principalmente através da palavra de Deus. E a gente algumas pessoas já teve a experiência de ouvir a voz audível, né, do Senhor. Eu ainda não tive essa experiência, mas eu creio que Ele fala colocando paz no nosso coração, né? Se você tem paz naquilo, eu creio que é a voz de Deus te falando. E se está tudo conturbado, eu acho que aí sai fora que não é a voz de Deus. Porque Ele não é de confusão, Ele é de paz, né? É um Deus de paz. Tem certeza, né? Então eu creio que uma maneira é essa, né? Dele falar com a gente. Muito bem. E fala através de, né, da natureza, fala através de tantas coisas, né? Sonhos, de música, sonhos, filme, exatamente. Ele não vai falar nada além daquilo que ele já falou, né? Que ele já revelou na palavra, exato, né? Mas existem experiências individual. Eu tive algumas. Eu me lembro que voltando de Brasília, num ônibus, já estava bem à noite, houve um grande barulho dentro daquele ônibus, todo mundo cochilando, e de repente eu escutei um barulho no vidro, o qual eu estava ouvindo o Novo Testamento, que eu tenho gravado, na época MP3, não sei se mudou a tecnologia hoje, né? Com certeza. Mas aí eu escutei aquele barulho e eu ouvi essa voz: sai daí agora. Nossa. Quando eu tirei o cinto, que eu levantei, onde eu estava encostado, que era aquele vidro maior, né? Ele explodiu literalmente, vidro foi para todo lado. Meu Deus. Ia cortar todo o meu rosto. Uma mulher que estava atrás, que era professora de um colégio aqui em Passos, depois que tudo passou, né? Alguém achando que era assalto, era tiro, motorista corre, uns falavam motorista para, o motorista acelerou, o ônibus parou no posto e inexplicavelmente aquele vidro estourou. Provavelmente foi um choque térmico, né, que aconteceu ali, que não foi tiro, não foi nada. Quando eu fui pensar, né, meu rosto teria cortado tudo, e a mulher que estava atrás me perguntou: como é que o senhor saiu antes que aquele vidro estourasse? Eu falei: é o Espírito de Deus que está sobre nós. Amém. Isso foi uma das maneiras, né, que eu entendi que Deus também fala, não aquela voz do Cid Moreira, meu filho, né, mas Ele fala no seu interior. E quando Ele fala, querido, obedece, porque senão pode ser que algo aconteça que você não vai ouvir a voz dele mais. Eu já tinha ouvido esse relato do Senhor. Sim. E eu queria que o Senhor falasse daqui, glória a Deus por isso, porque ele me marcou profundamente, da gente discernir, saber quando é o Espírito Santo. E são comandos tão precisos, né, que em alguns momentos podem, e o Senhor já contou outros também, de momentos o Senhor pegar o telefone para ligar para pessoas. Exatamente. E tudo. Tem alguma? Isso acontece muito. Essa é mais frequente, né? Eu me lembro, principalmente no período da pandemia, né, você orava mais do que ia na igreja, né? Porque tem pessoas que vai na igreja, mas não oram. Então, a igreja é um complemento daquilo que você faz na sua primeira igreja, que é a sua casa, né? Muitas vezes eu peguei telefone no momento de oração, falei: vou ligar para fulano, ciclano, e descobrimos, né, que ela estava ali entre a vida e a morte. Oramos, e Deus abençoou essas pessoas, estão vivas, para a honra e glória do nome dele, né?
E há outras que você orou, elas confessaram a Jesus e partiram, porque a vontade de Deus ela é bem maior do que a nossa vontade. Mas algumas pessoas creem que foram libertas pelo poder da oração, naquele exato momento em que o Espírito Santo quase que audivelmente falou ao meu coração: liga para eles agora. E essas pessoas, para a honra e glória do Senhor, estão vivas. Outras partiram, mas partiram com Jesus. Vamos encontrar lá na glória com elas. Amém. Pastor, quanto tempo de vida no Espírito Santo? Essa comunhão, essa intimidade, em oração, em jejum, em montes que a gente estava falando, nos bastidores também? Muito tempo, porque desde antes mesmo que eu convertesse, eu já ia aos montes, tinha pastores então os montes amigos já te acompanham que eram muito usados. Eu me lembro de um amigo meu que orou com um paralítico, totalmente paralítico, e ele andou naquele momento. Falei: Deus, eu quero converter e fazer isso aí. Ele já era crente e não sabia. É verdade. Olha. Eu aprendi eu não sei se você conheceu, o apelido dele em Brasília na época era Chico Quebra-Ossos. Não. Esse moço orava pelas pessoas, né? E os ossos cresciam, pessoas que tinham problema físico. Eu acompanhei a equipe deles, que era exímia em libertação, fiquei 3 dias colado mesmo e vi muitas coisas acontecendo. Falei: Pai, esse é um chamado que eu quero desenvolver, esse é o chamado que eu acredito que o Senhor tem para a minha vida. E a partir desse momento, Deus nos colocou em situações semelhantes, que graças a Deus nós podemos ver ali, né, a misericórdia de Deus, a unção do Espírito de Deus, acompanhando-nos não apenas em ouvir, mas também ver, presenciar, testemunhar que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. O que ressuscitou o Jesus daquele túmulo é o Senhor Jesus que ressuscita nos dias de hoje as pessoas que estão mortas espiritualmente. Amém, glória a Deus. E a senhora, quanto tempo nessa vida no Espírito Santo, de intimidade, de oração? Eu creio que desde que a gente converte, né, nós começamos a procurar isso, né, a desenvolver isso, porque a palavra de Deus fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Sim. E isso nada mais é do que buscar intimidade com o Senhor, né, em oração, em jejum. Então, eu creio que desde quando nós convertemos, né, a gente busca isso. Pastor, um conselho para quem tem esse desejo de ter uma vida mais íntima, conseguir gastar mais tempo orando, lendo a palavra, o que a senhora poderia falar? Às vezes a pessoa sabe desse beabá, né? Do secreto, de ter esse tempo com Deus, mas às vezes a pessoa não consegue romper. O que a gente poderia falar aqui para ajudar nesse sentido? É começar, né? Se não tem vontade de orar, vai orar até a vontade vir, né? Simples. E é começar, e buscar, né? Começa com 5 minutos, com 10 minutos, e é se entregar mesmo ao Senhor. Porque o Senhor só vai falar com a gente, nós só vamos conseguir ter intimidade com Ele no secreto. É igual o Cláudio falou, a igreja é a continuação daquilo que a gente vive em casa. Amém. Então o Senhor quer nos ver no secreto com Ele. E essa intimidade só vai vir assim, né? Tirar tempo para Ele, ler a palavra. É uma disciplina, né? É uma disciplina. É igual uma academia, né? Você começa aí hoje, dá aquele desânimo. Mas você tem que persistir. Então, mesmo assim, é a intimidade com Deus, a oração. Você tem que persistir. Hoje eu orei 5 minutos. Amanhã eu já não tenho vontade, mas vai orar sim. É disciplina, é obediência à palavra de Deus. E principalmente leia a palavra todos os dias. Como que um cristão vive sem conhecer as Escrituras, sem ter conhecimento do que Deus deixou para nós. Então, acho que o principal, né, é ler a palavra. Se você não consegue orar, não tem palavras, ore a palavra. Vai nos Salmos, ore os Salmos, declara. Então, o conselho que eu tenho é esse, é começar. E aí, tudo vai acontecer, né? É mesmo, porque algumas pessoas entendem oração, louvor, adoração, como se fosse uma obrigação, né? Eu vejo como uma amizade que você desenvolve, uma pessoa que é seu amigo, você quer estar perto sempre. Sim. Se a gente não ora na terra, como viveremos uma eternidade nos céus? Não é verdade? Eu creio que você tem que ter prazer, né? É prazeroso. Eu creio ser o momento mais importante da nossa vida. É o momento de estarmos com o Senhor a sós. Porque ali eu posso
né, desabafar com meu pai, com meu papai, porque ele sabe tudo de mim, mas ele quer que eu fale para ele. Então, isso é intimidade. E eu creio que é por aí. Ele é um local que não tem segredo, né? Não tem máscaras, Não né? tem máscara. É um local que você se expõe, né? Algumas pessoas... Você pode chorar, Você pode... Você não tem que mudar a sua voz, você pode conjugar o seu português da maneira que você já fala, sem nenhuma condenação, né? Porque às vezes numa oração conjunta, a gente quer falar bonito, né? Para que o outro ouça. Eu não vejo isso, né? No seu secreto você fala aquilo que você é, da maneira que você fala, com seu pai, com sua mãe, e o Senhor vai aceitar aquela oração com muito mais zelo do que quando você quer, às vezes até transmitir um certo... Eu conheci uma pessoa que ele tinha tanto conhecimento, que o conhecimento tirava ele desses momentos de comunhão, de evangelizar. Na empresa a qual nós trabalhávamos, quando ele sentava na mesa, as pessoas não queriam sentar com ele. Por quê? É muita coisa que falava sem aquela percepção da necessidade do outro. Então, comunhão é eu perceber qual é a necessidade do outro. E às vezes as pessoas usam Bíblia para demonstrar conhecimento, e isso até afasta as pessoas. Infelizmente isso acontece, né? Eu uso o meu conhecimento da Bíblia para uma pessoa que às vezes ainda tá ali no início ainda, leiga, né? E a pessoa se sente diminuída, fala, não vou sentar perto daquele moço não, porque ele sabe demais, eu sei tão pouco ainda. Então, às vezes eu preciso, mesmo sabendo demais, deixar que o outro sinta em mim essa confiança de falar coisas pequenas, mas que são profundas em Deus. Bem. Eu sou daquelas assim que me derramo diante do Senhor, choro muito na presença do Senhor. A senhora se entrega por completo. Choro muito, Cláudia às vezes até fala, Vânia, mas eu quero chorar, eu quero estar na presença. Então é um momento maravilhoso que a gente tem, né? É o nosso devocional com o Senhor todos os dias. Glória a Deus, isso é bom. São mais de 30 anos, né? A caminhada, no ministério. O que vocês veem assim que a igreja perdeu, que precisa resgatar assim com urgência? Quando eu falo a igreja, no geral. Eu vejo assim, do meu ponto de vista, né? A simplicidade. Às vezes a estrutura tira a simplicidade. Eu sempre falo com as pessoas, é melhor você estar debaixo de um pé de manga, falando do amor de Deus de uma forma que todos entendem, do que você estar em um palácio, se ajustando àquele ambiente, e as pessoas que vão ali não entendem o que você está falando, né? Então a simplicidade, como Jesus foi, os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, deixou a glória dele, tornando-se, né, homem. Olha para você ver, isso é simplicidade. Ele era o dom da sabedoria, ele é o dom da sabedoria, mas ele passou essa sabedoria, né, com simplicidade. Nasceu no lugar indigno de um rei nascer, numa manjedoura. Aos 2 anos de idade foi perseguido por Herodes. De repente, lá quase antes da sua morte, ele não andou numa carruagem de ouro, ele andou no burrinho ali, sabe, todo cheio de simplicidade, de humildade. Porém, ele era o dono de todo conhecimento, de toda sabedoria. Então, não deixe que as luzes tire a luz de Deus no ambiente que você está. Às vezes nós preocupamos muito com tantas coisas desse mundo, esquecemos da raiz, né, ou das raízes da simplicidade, que é a oração, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, enfim. O que Jesus fez, nós precisamos ter Ele como exemplo e fazer também, mesmo sendo Ele Deus. E quais os maiores desafios como pastores? Eu creio que é resgatar, né, isso tudo que o Cláudio falou, até mesmo o amor lá da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, né? Que é o amor, né? A Bíblia fala que nos últimos dias o amor se esfriaria. E a gente vê isso, né, no nosso meio, na igreja em geral. Isso se perdendo, o amor pelos irmãos, né? Se colocar no lugar do outro, ver a necessidade do outro. O desafio é resgatar esses princípios, né? Sim. Como cristãos, cuidar um do outro, e a igreja não perder essa simplicidade de fazer isso, de ter comunhão, porque muitas igrejas grandes hoje vai no culto, não tem comunhão com ninguém, não almoça mais na casa um do outro, então a gente está perdendo isso, né?
E eu acho que isso é um desafio para a gente resgatar nos dias de hoje, né? Com a correria de todo mundo, com a tecnologia. Eu creio que é isso, o maior desafio, resgatar mesmo os princípios da igreja primitiva. Sim, sim. E principalmente com essa questão que a senhora acabou de colocar aí, os dias corridos que são hoje, né? Sim. A gente estava até conversando aí nos bastidores sobre isso, né? Os gatilhos e tantas coisas que acontecem, e acaba que muitas vezes a gente deixa o essencial de lado. Às vezes você não tem tempo de sentar numa calçada com o irmão e ouvir a necessidade. A rede social, tantas coisas. Tomar um cafezinho ali, simplesinho, né? Com uma pessoa mais... Então eu creio que é resgatar isso tudo. Ontem a gente estava falando um pouco sobre a parábola do bom samaritano. E tem justamente essa questão, porque você passa um sacerdote, né, e um levita. E justamente um que não se dava com um judeu é o que para prestar. Exatamente. E dos dois, os outros dois conhecedores, às vezes a gente está de jeito, né, com pessoas próximas de nós, passando por dificuldades, necessidades, mas é alguém distante, alguém que nem é da família, nem é da casa. E você vê que eles estavam ali trabalhando para Deus, né? Passou o levita, estava servindo a Deus. São pessoas e o outro que nem era, acudiu ali o necessitado, né? Infelizmente, eu falo assim, essa realidade no nosso meio muitas vezes. E aí, assim, a gente sabe que está se cumprindo a palavra de Deus, essa questão do amor, né, se esfriar por conta da maldade que vai aumentando, mas ao mesmo tempo a gente falou da questão também de estar nesse local de intimidade, que é onde a gente pode, né, nos aquecer e nos blindar de tudo isso que está acontecendo. E aí a gente vai entrar naquela questão cerne da oração. Às vezes o que falta também, Sim. mais essa busca, né? E aí eu já queria engatilhar para a gente já ir caminhando para o final. Qual que é a diferença para vocês de uma oração em casa e da oração no monte? A gente muitas vezes, né, tem essas experiências e tudo, mas às vezes as pessoas me perguntam, por que vocês falam tanto de monte? O que tem no monte e tal? Então, eu vejo o seguinte, o monte tem uma representatividade bíblica, mas aqui no Novo Testamento, qual que é a diferença? Por exemplo, a própria Vânia, quando ela vai orar em casa, eu preciso fechar as janelas, né? Porque ela entra naquela dimensão maravilhosa de alegria no Senhor, e ela chora, ela ora em línguas. Então, a minha pergunta é, o que os vizinhos estão pensando, né? Sim. Agora eu vou ao monte, ok? Lugar tranquilo, ali você pode gritar, liberdade, chorar, cantar, que não tem ninguém para reclamar. Ok? Então a diferença é essa. Eu posso erguer um monte na minha casa, né? Tem um sistema ali de proteção do som para não sair para fora, né? Mas muitas vezes as nossas casas não têm esse sistema para não gerar incômodo aos vizinhos, principalmente quem mora em apartamento, né? Agora no monte você tem essa liberdade e a própria natureza que o Senhor criou. Eu me lembro, esses dias nós fomos ao monte, né? A lua estava maravilhosa. Me lembrei quando o salmista disse, quando olho para o céu, a lua, as estrelas, pergunto quem é o homem. Então você, né, usando da natureza, você exalta o nome do Senhor, porque em parte conhecemos, né? E quando você olha para a natureza, para o céu, as pessoas não têm mais tempo de olhar para o céu, para as estrelas. E se uma estrela é tão grande, está tão longe, imagina a grandeza do Senhor. Qual que é a profundidade, qual que é a largura, qual que é a dimensão, qual que é o tamanho de Deus. Então, eu penso, de vez em quando é importante você sair das quatro paredes e ir para um lugar que você tem liberdade. Liberdade. As pessoas ali vão ter mais facilidade de expressar o que elas estão sentindo, sem ter quem as repreenda, né? Por exemplo, dentro de uma igreja, às vezes você não pode... hoje, nem dá um glória a Deus, às vezes, porque tem pessoas que vai estranhar, né? Agora no monte não, você vai extravasar no Senhor, fica à vontade, né? Precisa se conter, né? Fica ali à vontade. Então, o que eu vejo é isso. Soltar. O Deus dos montes é aquele que está no seu quarto em secreto. Então, é muito mais por aquilo que eu vou expressar do que por aquilo o qual Deus é. Deus é o mesmo. É questão de lugar. Deus age em casa e age nos montes. E como é a vida conjugal de vocês dois? Vocês é aquele tipo de casal que tem esse costume de orar junto, ou cada um tem o seu momento, gostam de ler a Bíblia juntos, tem o culto em casa?
A gente falou muito de ministério aqui, mas eu queria saber da vida do casal agora, como pastores, como esposo e esposa. E aí? Nós lemos a Bíblia juntos, oramos juntos também, mas temos os nossos momentos separados, né? Porque eu oro de uma forma, igual ele falou, ele é mais, mais quieto. Então é sempre assim. Exato. Nós não conseguimos fazer o culto da família, porque nós não arrumamos esse tempo ainda. Temos falado, nos cobrado muito sobre isso, né? Sim. Algumas vezes fizemos, mas não é contínuo, porque às vezes um não tem casa, outro não está. Mas é algo que nós temos em mente e precisamos fazer urgentemente. Muito bem. Muito bem. Vocês querem deixar alguma mensagem para a gente poder finalizar? Alguma palavra como pastor, algum conselho? Algo que vier no coração nesse momento e poder falar aí para aqueles que estão aqui conosco, que nos acompanharam até agora, inclusive. Eu peço para você ir deixar o like e compartilhar. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai edificar muitas pessoas. Posso falar? Pode. Eu quero falar para que vocês fiquem firmes no Senhor. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de conserto, porque eu creio que pelos acontecimentos Jesus está às portas. E você está preparado? Então, pense nisso. É uma reflexão para nós. Estarmos preparados porque a volta de Jesus está muito próxima. Então busquem o Senhor de todo o coração, aquele versículo que fala, né? Perto está o Senhor de todo aquele que o busca de todo o coração. Então meu conselho é esse, fiquem firmes no Senhor, não abra mão do seu momento com Ele, não abra mão de congregar, não abra mão de ter comunhão com os irmãos, não abra mão, não vale a pena. O que vai valer a pena é chegarmos do outro lado e viver a eternidade com o Senhor. Fiquem firmes. Amém. Eu queria dar um conselho para você que às vezes está angustiado, afastado da presença do Senhor. Você que foi decepcionado por alguém em alguma igreja ou por um parente próximo, libere perdão. O perdão, ele é maravilhoso, ele gera cura, ele Sim. gera libertação, ele gera poder, e que o Espírito de Deus possa alcançar o seu coração nesse momento, que ele possa arder no seu coração como está ardendo o meu, porque o desejo dele é te direcionar para um caminho que de fato vale a pena. Eu me lembro de quando Paulo e Silas estavam presos em uma prisão, e às vezes a tendência quando nós estamos angustiados é reclamar, ficar choramingando. O que eles fizeram? A Bíblia diz que eles começaram a cantar cânticos. Imagina as canções, né, Wesley, que deve ter saído ali naquele momento de prisão. E a Bíblia fala que foi tão intenso aquilo que eles fizeram. A reclamação não muda, a murmuração não muda, mas o louvor, ele tem essa graça de quebrar cadeias. Tanto é que aquelas prisões foram quebradas, destruídas, e eles receberam a liberdade. Então, nesse momento, você que está se sentindo triste, abatido, oprimido, pare de reclamar. Reclamar não muda a vida de ninguém, mas comece agora a entoar cânticos de louvor, de adoração. Vai para o seu quarto. Se essa sala aí está cheia de gente, está barulho, vai lá para o seu quarto agora e fale com Deus. Agradeça a Ele por suas vitórias, por suas lutas, e promete que você vai fazer um jejum essa semana, esse mês, de não reclamar. Reclamação atrai coisas negativas. A adoração atrai a glória de Deus para a sua vida. Amém? Pastores, muito obrigado por esse tempo, por esse momento. Agregou demais, muitas informações, muitas experiências. Tem que marcar mais vezes, né? Para a gente poder dar continuidade a tudo aquilo que Deus vem fazendo, que Deus continue abençoando e usando a vida de vocês aí, que vem mais 30 anos aí de ministério, Amém. De união, de casamento. Amém. E vocês que ficaram aqui conosco durante todo esse tempo, agradecemos. Deixe o like, comente, curta, compartilhe e até o próximo podcast com a graça de Deus. Até mais. Até mais.